Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, comunidade espírita Nova Era. Aqui estamos para refletirmos, pensarmos, conversarmos um pouco sobre este tema, equilíbrio mental e mediunidade. Tema com o qual nós já estamos acostumados, mas que vale a reflexão de modo mais aprofundado sobre a mediunidade e como o equilíbrio mental, ou de que modo os nossos pensamentos, os nossos hábitos estão sendo cultivados e influenciam no exercício, na prática e na vivência mediúnica. Com toda certeza, o livro que nos orienta da melhor forma possível é o Livro dos Médiuns, que também tem um outro nome. O Livro dos Médiuns é o nome mais conhecido, mas também como Guia dos Médiuns e dos Evocadores, o que é um nome interessante porque, de fato, nesse processo de comunicação com o mundo espiritual, não deixamos de evocar os espíritos desencarnados. Essa é a diferença, inclusive, entre nós e eles, porque enquanto eles estão destituídos do corpo material, nós ainda estamos revestidos de um corpo físico, com seus órgãos e com todas as possibilidades de manifestação desse ser que somos, espíritos, na condição de almas, ou seja, espíritos encarnados. Por esse mesmo motivo, que os espíritos que já não têm mais o corpo físico precisam dos médiuns para que as suas mensagens cheguem até aqueles que permanecem encarnados. Se eles pudessem, inclusive, ou se permitissem se valer de outros espíritos para dar comunicação, ela não seria tão efetiva com o mundo e que nós estamos no momento, o mundo corporal ou o mundo material,
já que eles se comunicam, eles, os espíritos desencarnados, pelo pensamento, pela identificação daquilo que vibram. Eles estão desvestidos do corpo físico e por esse mesmo motivo as vibrações se constituem naquilo que as palavras são para nós, espíritos encarnados. Então, para que essas notícias cheguem até nós ainda encarnados, é preciso que haja um instrumento. E esse instrumento é o médium ou medianeiro, aquele que faz este meio, a mediação entre mundo espiritual e mundo corporado. O medianeiro é o meio pelo qual as mensagens oriundas dos espíritos chegam até nós para esclarecimento, para educação, para orientação. E, dependendo da natureza que o médium cultive do ponto de vista moral, mensagens outras que não sejam esclarecedoras, mas que possam causar confusão, que deturpem inclusive os princípios que a doutrina espírita tão bem nos apresenta, pode ser algo que venha a acontecer se a vigilância não for um ponto que o médium considere como importante na sua caminhada. Além da vigilância, o estudo e o permanente esforço de melhoria moral, que este, inclusive, estará sempre na possibilidade de todo e qualquer ganho ou conquista do ponto de vista espiritual, não só para o exercício da mediunidade, mas para a nossa caminhada como um todo. Eu trouxe a segunda parte do Livro dos Médiuns, especificamente o capítulo 19, que fala do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. E lá tem um título interessante, que é uma dissertação, e essa dissertação é feita por um espírito de significativa elevação espiritual que vem nos contar como esse processo mediúnico acontece. Ele começa então explicando, esse espírito superior, que a comunicação com os espíritos encarnados, quando assumem a condição de médiuns, ocorre do mesmo jeito que com os espíritos desencarnados, ou seja, é pelo pensamento. Aquilo que o espírito comunicante irradia vai encontrar ressonância naquele médium, se ele está em padrões vibratórios e comportamentais compatíveis, porque só desse modo ele poderá então sintonizar ou vibrar naquela faixa e entrar em sintonia com os espíritos que pensam de modo semelhante. Isso não quer dizer que necessariamente esse médium já tenha que ter uma grande elevação para captar essas ondas, mas se ele se mantém permanentemente em exercício para diminuir o seu egoísmo na prática do bem e buscando também em si diminuir as influências do orgulho, ele com certeza conseguirá entrar em sintonia com esses espíritos que desejam nos alertar, nos educar, nos ensinar tudo o que diz respeito à vivência espiritual pela via da mediunidade. Os livros que lemos dos médiuns sérios, tanto que tem essa recomendação, comunicações sérias, literaturas que partem de médiuns que têm uma conduta que denotam que a gente possa ter em relação a eles confiabilidade, assim como os espíritos que se comunicam por eles também trazem esse traço de confiança, não porque o outro é perfeito, mas pelo esforço contínuo no seu crescimento moral. O que todos nós já aprendemos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações e pela sua própria transformação moral, que então se constitui como uma consequência desta labuta diária em relação às suas próprias mazelas e, portanto, na vontade que imprime pelo esforço em vencê-las. Mais à frente ele vai dizendo que enquanto os espíritos não precisam vestir aquilo que eles pensam, porque eles já estão destituídos do corpo físico e a vibração já é um espelho daquilo que eles estão pensando, já vimos na vasta literatura espírita que pela própria apresentação que o perispírito traz, já se sabe o que late daquele espírito, do que ele está mais próximo, que valores ele cultiva, e a comunicação acontece de forma muito mais tranquila entre aqueles que cultivam
hábitos, gostos, sentimentos, emoções que são próximos. Então, a comunicação é pelo pensamento. Espíritos ainda excessivamente materializados chegam inclusive a articular, acostumados que estão com o próprio corpo físico, mas os espíritos se comunicam pelo pensamento, por aquilo que emitem. Já nós, na condição de encarnados, como o Livro dos Médiuns nos apresenta nesse trecho que citei, requer que este pensamento vista uma roupa, e esta roupa se chama palavra. Daí a gente vai começando a entender que se precisa o pensamento espiritual vindo do espírito desencarnado ser revestido por palavra, essas palavras precisam estar no instrumento. E esse instrumento aqui é o próprio médium. Se o médium é alguém educado mediunicamente, se ele é alguém que investe em conhecimento, ou seja, nos estudos espíritas, amai-vos e instruí-vos, eles encontrarão uma espécie de equipamento ou instrumento adequado para que essa mensagem seja então transmitida. Daí a gente já vê que os espíritos nos apontam no Livro dos Médiuns que um primeiro traço importante para que as comunicações aconteçam, pelo menos as comunicações oriundas de espíritos mais elevados, com o intuito de nos ajudar a evoluir pelo conteúdo que eles trazem, precisarão de estudo sistemático, disciplinado, um estudo sério, para que eles tenham conteúdo que possa ser utilizado, ou essa palavra que vai vestir o pensamento do espírito e possa ser então repassado. Então, um pré-requisito básico para todo aquele que deseja ser um bom médium ou uma boa médium significa que o estudo tem que estar presente no seu dia a dia. Quanto mais estudo, quanto mais conhecimento, mais possibilidade de uso desse conteúdo interno que o médium vai conquistando para então ser utilizado como ferramenta para o mundo espiritual. Isso não significa que precisamos ser sábios, cultos, mas que precisaremos estudar pelo menos o básico daquilo que a doutrina nos apresenta e também reforcemos o nosso aspecto moral. Aqui, por enquanto, eu estou trazendo o aspecto do instrumento, daquilo que será útil aos espíritos para a comunicação, o aspecto mecânico, para ficar um pouco mais claro para todos nós que estamos aqui refletindo sobre equilíbrio mental e mediunidade. Olha só o que é que o Espírito diz para a gente. Esse Espírito que eu lhes contei, que é elevado e que fez a dissertação para nos ensinar. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos latentes são aqueles adquiridos em outras existências e que dormitam nessa atual encarnação. Mas se o espírito necessitar, ele pode acessar, porque está lá no médium, está no espírito que temporariamente ocupa aquele corpo que lhe serve de instrumento. Então, com isso, entendemos que a espiritualidade pode usar tanto o conhecimento que adquirimos atualmente, quanto aqueles de outras vidas, o que explica, por exemplo, pessoas que na atual encarnação desconhecem outros idiomas, mas que podem, pela faculdade mediúnica de xenoglossia, ofertarem comunicações falando em outros idiomas, porque estes já devem ter sido aprendidos em outras experiências reencarnatórias. O Espírito segue dizendo sobre os conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores suscetíveis de nos facilitarem as comunicações. Preferimos, então, nos servir desses médiuns, porque, com ele, o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil. Então, a espiritualidade fala de uma preferência por médiuns que estudam, que se dedicam ao aprofundamento, porque estes vão ter, então, um acúmulo maior de conhecimento que, no momento em que a comunicação for dada, facilita o trabalho do mundo espiritual. Então, desse modo, há uma espécie de preferência, mas eles também dizem, nós não vamos deixar de dar a comunicação
Se não tivermos um médium com essas condições, iremos então nos valer do instrumento que aquele momento vai estar à disposição. Não vai ser o ideal, não vai ser o adequado, mas vai ser um instrumento disposto naquela ocasião. E aí eles vão falando que quando trabalham com esses médiuns que não investem, e aqui percebam que não se está falando necessariamente de médiuns alfabetizados, que eles podem, nessa encarnação, não serem alfabetizados, mas terem em si o acúmulo de outras experiências. Mas está falando principalmente daquele médium que não se dedica ao estudo referente à natureza do que os espíritos querem trazer. Se o espírito, por exemplo, quer falar sobre reencarnação e o médium não investe no estudo sobre reencarnação, ele não vai encontrar esse conteúdo e vai ter uma dificuldade maior. Então é muito mais no sentido de investir no estudo do conteúdo e buscar também reforma moral para facilitar. Tem uma parte em que esse espírito conta que quando eles investem em médiuns que não estudam devidamente, é como se eles precisassem soletrar, ditar palavra por palavra, para que, já que ele não encontra esse conteúdo no médium, ele vai ter que ditar, como se estivesse fazendo então com uma criança que inicia o seu processo de educação. E aí a gente vai vendo que muitas vezes a nossa preguiça intelectual pode atrapalhar o processo mediúnico. Então não tem escapatória. Uma vez que eu desejo ser médium, e um médium que favorecerá a comunicação, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, seja pela intuição, porque eu também preciso ter o conteúdo para captar o pensamento, eu preciso ter um mínimo de conhecimento. Não é uma restrição. Quando a gente fala comunicação, fica parecendo que é só a psicofonia ou incorporação, como é mais conhecido, ou que as mensagens são apenas as escritas, ou nos livros, ou nas cartas, nas mensagens, nas reuniões mediúnicas. Não. A mediunidade também pode ser exercida pela intuição. Isso significa que se eu não consigo, se eu não tenho um conteúdo para poder então a espiritualidade se valer de mim como instrumento, eu não ajudo o outro, eu não consolo, eu não esclareço e não recebo as mensagens direcionadas inclusive a mim, que são mensagens que favorecerão o meu crescimento espiritual. Então, não tem outra possibilidade ao ser encarnado na condição de médium que não estudar. E a alfabetização não é mais um tipo de empecilho, porque eu posso escutar a doutrinária, eu posso ter inclusive grupos que eu participe em que eu escute a leitura e apreenda o conteúdo, e cada vez mais é solicitado dos centros espíritas que busquem sim alfabetizar e instrumentalizar aqueles que são os seus frequentadores que pelas condições de vida não tiveram essas condições. É uma grande possibilidade de voluntariado, inclusive de caridade para com o próximo, para que ele acompanhe esse processo de crescimento. Um outro ponto muito importante que ele traz é sobre a felicidade que os espíritos elevados sentem quando encontram médiuns bem adestrados. O termo é esse, adestrados, ou seja, disciplinados, treinados, que persistem na qualificação da sua faculdade mediúnica. Além de bem adestrados, ele usa o termo bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, bons instrumentos, em suma, porque então o nosso perispírito, e aí são os espíritos falando, atua sobre o perispírito daquele que mediunizamos e nada temos a fazer além do que valer-se da sua mão ou do seu corpo, e aí a gente lembra dessa área da garganta para comunicação, e o médium é então conduzido nesse processo de passar a mensagem, de ser o medianeiro, o meio que permite a comunicação com o mundo espiritual quando estamos então encarnados. E aí ele traz um contraponto que com os médiuns mal aparelhados, eles são obrigados a fazer processos semelhantes ao tempo das pancadas, que eram feitas quando estudamos as mesas girantes, os barulhos então que ouvíamos, que era a forma pelos códigos, a depender do número de batidas correspondia uma letra para dar a mensagem.
Se os espíritos quiserem dar uma mensagem longa e muito esclarecedora, por esse método eles vão demorar um grande tempo. Por isso que é muito melhor que eles consigam, então, se valer de médiuns adestrados, estudiosos e disciplinados. Daí a gente vai vendo a importância dessa disciplina, da dedicação para o exercício mediúnico. Não é só no dia que eu vou mudar os meus hábitos, agora eu vou me concentrar, agora eu vou fazer a leitura de um tema porque à noite ou à tarde ou qualquer momento vai ter reunião. Não, isso é constante. É a adoção de um comportamento disciplinado, persistente e permanente de estudo, para que então sejamos um bom instrumento. E isso vai disciplinando a nossa mente. O equilíbrio mental, à medida que eu vou lendo, estudando, que esses conteúdos de base espiritualista e espiritualizante vão sendo introjetados e vividos, o equilíbrio mental se transforma em uma consequência, porque eu vou lembrar das lições, eu vou lembrar dos conselhos, e à medida que me torno um bom aparelho mediúnico, eu também me transformo naquele espírita que se espera, que é o que vai ter a transformação moral e vai vencendo a pouco e pouco, sem se violentar e excessivo julgamento, as suas próprias situações do ponto de vista moral que o entristecem, que o incomodam, que ainda fazem com que ele passe por veredas e por caminhos não muito agradáveis, ainda tortuosos, e que vão sim gerar uma influência significativa no exercício de sua mediunidade. Um outro ponto que quero compartilhar com vocês é que ele ainda diz assim: se o médium quiser interrogar ou nos interrogar, faça um roteiro. Não venha com questões de improviso ou aquilo que vai lhe dar vontade na hora. Faça um roteiro, porque para nós, entrar na mente de vocês com pensamentos tão confusos nos causa um grande trabalho. Então os espíritos daí já disseram que boa parte dos médiuns não tem equilíbrio mental. Porque a mente está dissociada, a mente está divagando, está com 1000 preocupações, está em outro lugar, pensando nos prazeres que deixou de lado no tempo em que está ali. Então eles vão sinalizando que esse equilíbrio mental é fundamental para que a comunicação se efetive. Eu preciso estar centrado, com a atenção voltada para aquilo que estou fazendo. Que não é uma atenção mecânica, forçada, mas que ela se torna natural pelo exercício. Aí podemos recorrer à meditação, à oração, a momentos de leitura, silêncio, contemplação da natureza. Há quanto tempo nós não olhamos as estrelas? Nós não ouvimos o canto dos pássaros, não observamos o pôr do sol, o amanhecer. Estamos todos centrados nas telas dos celulares, dos computadores, de frente para os aparelhos de televisão, com muitos estímulos que fazem o cérebro trabalhar o tempo inteiro, enquanto que deixamos uma música suave, a conversação edificante, o cantar dos pássaros, ouvir e sentir o vento no nosso rosto. Todas essas são estratégias de nos acalmar interiormente, de dar à mente direcionamento e calma. Estamos vivendo um tempo de aceleração em que a matéria prepondera, só que somos espíritos. E o espírito precisa de algum momento em que ele possa se sentir pacificado, em paz, tranquilo. E não é uma mágica que vai acontecer no momento da reunião mediúnica. Esses hábitos precisam ser incorporados. Podem incomodar no início, podem nos causar algum tipo de incômodo, nervosismo, sensação de que não consegue. Persista, porque é isso que vai fazer com que você se habitue e experimente prazer nesse momento de calma, de paz, de entrega e confiança ao mundo espiritual para o exercício de uma mediunidade equilibrada. Não vai ser da noite para o dia. Precisaremos, pouquinho a pouquinho, 1 minuto, 2 minutos, 3, quem puder vai para 5, vá aumentando à medida que você consegue, mas exercite esse momento de introspecção, de voltar para si,
para ser então um bom instrumento para os espíritos que nos aguardam. Senão, nós já saberemos a que classe de espíritos, a que natureza de espíritos estaremos servindo. Não é dizer que eles são piores ou que são melhores, mas que são de níveis evolutivos distintos e que aquilo que eu cultivo interiormente é o que vai atrair os espíritos que vão então das comunicações através de mim, porque eles vão se valer daquilo que a minha mente, que o meu pensamento e o meu sentimento vai lançando para o universo. Seremos compatíveis no campo da mediunidade, até porque o que nos rege é sintonia e afinidade. É esta lei. Afim é todo aquele que tem sentimentos, emoções, formas de pensar, de se comportar que são próximas, gostam das mesmas coisas. Então tem afinidade pelos gostos que cultivam. E desse jeito, por afinidade, que eu vou encontrando os meus companheiros, eu estabeleço sintonia. Como somos afins, nos aproximamos e a sintonia se estabelece. Então aí eu já sei, como médium, de quais espíritos eu transmitirei as comunicações. Mas aí vocês podem fazer uma pergunta: mas eu já observei que tem médiuns que não são tão disciplinados, que do ponto de vista moral são comprometidos e que dão comunicação de espíritos elevados. Isso acontece, como nós já pudemos ter a oportunidade de ver no Livro dos Médiuns, quando os espíritos superiores não encontram o medianeiro adequado. Para que o trabalho não deixe de ser feito, essa comunicação também é feita por médiuns ainda imperfeitos. Mas eles observam o seguinte, que não há uma condenação pela divindade desses médiuns que ainda estão na condição de indisciplinados. Eles têm chance de entrar em contato com os espíritos elevados para que possam então perceber a importância da função mediúnica e possam então rever os seus atos quando escutam as mensagens. Mas às vezes, mesmo tendo essas chances de orientação, o orgulho os impede de atribuir a si mesmos o conteúdo da mensagem e então encaixa nos outros como se a superioridade já lhe bastasse e ele já tivesse investido dessa condição. Então, quando percebermos que a mensagem não condiz com o comportamento dos médiuns, percebamos que ali é um momento educativo e uma oportunidade que os espíritos elevados dão de educá-lo, de reconduzi-lo por aquela mensagem. Mas como o livre-arbítrio é respeitado, se o médium não quiser seguir, vai chegar um momento que eles não poderão mais assisti-lo pela própria condição vibratória em que esse médium então se encontrará. Eu recomendo a leitura de Trilhas da Libertação, onde Manuel Filomeno de Miranda traça ali muito bem a trajetória de Davi, que é um médium com uma faculdade mediúnica robusta e que, por invigilância, por mais que a espiritualidade então ali tente reorientá-lo, ele acaba sucumbindo pelo próprio livre-arbítrio e por não conseguir, por não ter a vontade firme para se manter no caminho que ele havia programado para a sua então atual encarnação. Entre os Dois Mundos também é um outro livro de Manuel Filomeno de Miranda que traz exemplos muito clássicos de médiuns que fracassam e de outros que também conseguem ter experiências exitosas, que são leituras interessantes quando a gente pensa em equilíbrio mental e exercício da mediunidade. Então, não estranhemos, não achemos que é animismo quando não houver uma consonância entre o comportamento do médium e a mensagem. Ele está ali no momento de aprendizagem pelo conteúdo que ele mesmo é o transmissor e que ficamos então torcendo e vibrando para que ele possa entender que aquela mensagem é também a ele direcionada. Ela é universal, mas naquele momento também pode ser utilizada pelo médium para o seu crescimento. E não é algo tão difícil da gente entender como consequência que quem faz mau uso das suas faculdades vai ter uma responsabilização por esses atos e vai responder
Não daquela forma punitiva e castradora, mas sim pelas consequências do seu próprio desaviso, do seu não comprometimento com o exercício mediúnico. Então a gente precisa ver que eu posso ser um bom instrumento mediúnico, ter conteúdo, ser estudioso, mas ser comprometido do ponto de vista moral. Médium desejado pelos espíritos é aquele que estuda e que tem um componente moral, que é como eu uso a minha faculdade mediúnica, que sejam então duas características que possam deixar aquele médium na condição ideal para que a espiritualidade transmita aquilo que ela deseja. Por isso que muitas vezes tem médiuns que a gente observa que eles repetem a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, e às vezes a gente até estranha. A repetição, muitas vezes, é pela necessidade do próprio médium do aprendizado que ele ainda não conseguiu introjetar. Então, repete-se a mensagem também com uma finalidade educativa. Tem um trecho que eu quero ler na íntegra para vocês, que achei muito importante, é do capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, que se intitula Influência Moral do Médium. E os espíritos nos dizem: não creiais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de duas pessoas. Trata-se da humanidade inteira. Instruções de interesse geral são dadas por médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Tempo virá em que os bons médiuns serão tão comuns, de sorte que os espíritos bons não vão precisar servir-se de maus instrumentos. E aí eu fico pensando, quando a gente ouve os espíritos falando assim e nos intitulando, claro que não a todos, não há uma generalização, temos os disciplinados, os que se dedicam, mas ouvir maus instrumentos já nos coloca na condição daqueles que, por tanto conhecimento que recebeu, já precisa mudar a postura. Chegou o momento de sermos os medianeiros que Jesus solicitou. E os espíritos nos trazem generosamente quais são as características do bom médium. Além do conhecimento, do estudo e da disciplina, bom médium é aquele que busca fazer o bem e que tenta diminuir o grau do egoísmo e do orgulho que possuem. Este é o bom médium. Tem uma pergunta interessantíssima lá no Livro dos Médiuns, que é: existe médium perfeito? E os espíritos: não existe médium perfeito, existe o bom médium. Porque se ele fosse perfeito, ele não sofreria as injunções dos espíritos levianos. Ou seja, médium perfeito seria aquele que não tivesse mais nada a responder, espiar ou fazer esforço do ponto de vista moral, porque ele já atingiu a perfeição. Mas o que os espíritos defendem é que é suficiente ser um bom médium, que é aquele que, além do estudo, ele busca ser benevolente, solidário, fraterno, compreensivo, usar do princípio que a doutrina nos traz do fora da caridade não há salvação. O médium que consegue aliar conhecimento e postura persistente no bem, levando as suas posturas egoístas, bem como orgulhosas, para o campo do autoconhecimento, de perceber o que é que lhe incomoda, o que lhe irrita, que lhe impacienta, e ir fazendo o exercício de burilamento moral, esse sim vai ser o bom médium. E é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós, independente do tipo de mediunidade que venhamos a possuir, seja ela ostensiva ou não. Porque médium todos nós somos, como sabemos, em maior ou menor grau, e estaremos a qualquer momento a serviço dos bons espíritos. Basta que para tal nos coloquemos à disposição e nas condições necessárias. Por isso que equilíbrio mental e condição moral do médium é sim um grande influenciador do exercício da mediunidade, bem como da qualidade das comunicações que são então ofertadas. Então não achemos que seremos perfeitos, porque ainda não está na nossa condição evolutiva, mas bons e boas médiums todos nós poderemos ser pelo esforço, pela dedicação
e pelo próprio sustento que os bons espíritos dão a todo aquele que busca se esforçar por crescer. Tem um outro trecho em que tem uma pergunta que é feita que é: mas tem bons médiums que recebem comunicações que são falsas, que contêm algum erro do ponto de vista doutrinário, então não é suficiente ser bom médium? Ou esses médiums de fato não são bons? E os espíritos respondem: quando um bom médium recebe uma mensagem falsa, é para que ele não ache ou não creia que é infalível e que também o orgulho não lhe tome conta. Então, a mensagem falsa é muitas vezes um exercício para a sua humildade, para você não achar que é superior e falir lá na frente. Quando você percebe essa mensagem é falsa, você se torna mais vigilante, se estiver predisposto ao aprendizado. Mas também pode ser o polo oposto, de não aceitar, de se revoltar ou até entrar num processo de fascinação. Esse processo de fascinação que alguns médiuns enfrentam é quando ele acha que é tão superior que só sintoniza com espíritos muito elevados e que, por serem elevados, ele nem submete ao crivo da razão as mensagens. Porque se o espírito é elevado, eu já parto do pressuposto de que tudo que ele diz é uma verdade, é um pensamento elevado e é correto. Então, qualquer pessoa que dialogue ou tente ajudar um médium que está nesse estágio de fascinação, de crer que por ele só almas elevadas se comunicam, ele não vai acreditar em nenhuma pessoa que venha propor uma avaliação, que traga um outro ponto de vista, porque é um absurdo eu, que sempre transmito mensagens de espíritos elevados, nesse momento está sendo acusado, porque essa é a sensação que o médium tem, de estar falseando uma mensagem ou trazendo alguma coisa que o teor não seja doutrinário ou que não esteja balizado pela própria doutrina espírita. Os dirigentes de reuniões mediúnicas precisam ter muito cuidado. Primeiro, porque não pode ser descaridoso com o outro que está nesse processo, mas também não pode prejudicar o trabalho. Por isso que é interessante que os dirigentes já comuniquem aos participantes que, quando sentir necessidade, essas comunicações serão avaliadas com características de estudo e doutrinária, e não de avaliar o dia a dia ou o aspecto moral daquele médium. E assim todos estarão acostumados a essa dinâmica e isso não causará surpresa quando venha a acontecer, porque já se constitui em uma rotina. E o médium moralizado, o médium que entendeu o que a doutrina quer dizer, vai saber que avaliar ou estudar as comunicações é um processo saudável e que vai contribuir com o seu burilamento, com o seu crescimento, bem como de todos os outros que participam daquela reunião. Então, deixemos isso nas nossas mentes. Médiuns bons podem dar comunicações que tragam erro ou aspectos falsos para não se sentirem infalíveis e superiores aos demais e trabalharem o seu orgulho, assim como médiuns que não têm uma conduta esperada podem trazer mensagens elevadas porque é o instrumento que naquele momento se tem e porque é a sua oportunidade de refazimento da sua rota que ainda está sendo conduzida pelos seus equívocos e pelo seu não comprometimento nesse momento. Então, um outro ponto pautado nesse aspecto que trouxe para vocês desse capítulo, influência moral do médium, é que existe um aspecto que é um instrumento muito bem feito, que eles falam da execução. Então, eu preciso de um bom médium que tenha conteúdo, que tenha conhecimento, mas do ponto de vista moral, ele precisa ter características que o elevem para essa sintonia. Porque não nos enganemos, nós temos espíritos inteligentíssimos que não são elevados moralmente e que podem, inclusive, trazer conteúdos com uma naturalidade, uma apropriação tamanha que, se não tivermos estudo e conteúdo doutrinário, iremos acreditar nele, achando que é um espírito de alta envergadura. Então, estudo, observação, atenção,
é algo que não pode deixar de existir no cotidiano de quem deseja ser um bom médium. Então já vimos, pelo que falei, o que é a característica do bom médium: é o acolhedor, o compreensivo, o que tem compaixão, o que é benevolente, o que pratica a indulgência. E os defeitos, como é o termo que Kardec utiliza, e os espíritos que afastam os elevados, é o orgulho, é o ciúme, a cupidez, a avareza, o egoísmo, tudo que a gente já conhece e que vai no dia a dia lutando no ponto de vista moral e espiritual para irmos sanando, diminuindo, até que em algum momento estaremos sem mais essa injunção ou sob o jugo dessas emoções e desses sentimentos. E aí ele diz também que o que faz perder o médium principalmente é o orgulho, quando ele se acredita superior, quando ele se acredita infalível, quando nenhuma observação ou orientação que lhe é concedida, ela é aceita, porque ele está tão consciente de que é um super médium que nenhum tipo de orientação chega até ele, inclusive nem dos seus mentores e dos seus orientadores do ponto de vista espiritual e do próprio exercício mediúnico. Não caiamos nessa armadilha. Sempre precisaremos de orientação, de ajuda, mesmo que estejamos corretos na prática, disciplinados, mas é sempre bom ter uma orientação. Então é um sinal. Quando você estiver irritado, quando você não aturar as pessoas que trazem até para o seu bem algumas observações, fique atento. Você pode estar iniciando um processo como esse. E se alguém lhe traz um comentário que você vê que não tem pertinência, não se incomode. Observe, veja com base no seu conhecimento e nos estudos se tem pertinência. Se tem, você acata. Se não tiver, deixa passar. Não precisa se irritar ou se desequilibrar por conta disso. O estudo vai ser sempre o ponto que vai lhe ajudar a saber se você está com uma conduta adequada ou não adequada àquilo que o Espiritismo traz no que diz respeito ao exercício da sua mediunidade. E se você procura fazer o bem, se você procura se distanciar de posturas e de comportamentos egoísticos, arrogantes e orgulhosos, com certeza você estará bem assessorado e muito bem estimulado ao seu próprio progresso. Ele diz, inclusive, esse espírito que vai nos descrevendo a condição mediúnica, que o bom médium é aquele que se considera sempre abaixo desse favor, é aquele que se humilha. Ele sabe que a mediunidade é faculdade orgânica, não é um dom, não é uma graça divina, é do organismo. E essa faculdade se desenvolve e é potencializada pelo conteúdo moral. Então esse favor que a divindade lhe concede e que se manifesta numa condição orgânica, ele então entende humildemente que é para o seu crescimento. Já o médium, não tão disciplinado e não tão moralizado, vai se orgulhar das relações que tem com os espíritos superiores, porque ele se acha muito bem relacionado. Então, um tem uma relação orgulhosa com a mediunidade e o outro é aquele que se submete, que se humilha por saber que quanto mais simples, mais ele poderá então trazer boas mensagens do mundo espiritual, porque estará justamente com os espíritos simples, inteligentes, que trazem mensagens que vão nos fazer crescer. Muito ao contrário dos arrogantes, dos pseudo-sábios que acham que têm a verdade e que então só eles podem transmitir para todos nós. E um último ponto, que é também para a gente observar, que eu trago sobre essa reflexão de equilíbrio mental e mediunidade, lá nesse capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, os espíritos são bem claros. Espíritos superiores não participam de reuniões em que eles saibam que vão perder tempo. Reuniões, então, em que as pessoas já se valem de ironia, desconfiam umas das outras, que não tem uma seriedade no atendimento ao outro, que os médiuns não investem em moralização, eles não vão. Eles até participam de reuniões em que, vamos dizer, que os instrumentos mediúnicos não são tão interessantes para o uso, mas que são pessoas que têm boas intenções no campo da mediunidade, da moralização
e do amor ao próximo pelo atendimento. Nessas reuniões, mesmo que o instrumento não seja adequado, eles se fazem presentes. Contudo, naquelas que não têm seriedade, em que não há uma dedicação por parte do médium, eles não perdem tempo. Aí a gente já sabe quem assessora, quem coordena, qual é o quilate dos espíritos que estão nessas reuniões. E às vezes a gente se pergunta como os espíritos, melhor dizendo, permitem que esses então adentrem as casas espíritas. Não são eles que permitem. Nós é que abrimos as portas para espíritos desta natureza e qualidade por aquilo que nós mesmos emitimos. Por isso que Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, fala que os grupos não podem ser constituídos, ou melhor, não devem ser constituídos de forma rápida, no improviso. É preciso conhecer o outro, ter afinidade, criar amizade, amorosidade, para que a psicosfera daquele grupo mediúnico seja acolhedora, seja de confiança, onde um se apoie no outro, conheça as dificuldades do outro, mas também deixe as virtudes transparecerem, onde cresce junto, onde estuda junto, se moraliza junto. Aí sim esses grupos tendem a dar certo, porque o que ali os baseia, os deixa com uma espécie de pilar sólido é a amizade, a confiança, a tolerância, o conhecimento indulgente do defeito do outro. E o que se tem, com certeza, é uma reunião com oferta de amorosidade, de compaixão, de amor ao próximo, aquele que vem sofrido, mas também de médiuns que sabem que, por não serem perfeitos, precisam manter-se vigilantes, estudiosos e no exercício constante do seu crescimento moral. Daí, então, nós podemos perceber que equilíbrio mental determina a qualidade da vivência e da experiência mediúnica que nós queiramos ou iremos experimentar. Se quiser ter, então, uma vivência mediúnica prazerosa, a despeito das sensações que ela possa trazer, de acordo com o nosso planeta, com nossa condição evolutiva, mas ela pode despertar gratidão, pode aumentar o amor que nós temos pelos outros seres em sofrimento. E não é só o sofrimento, também os ensinamentos que recebemos nessas reuniões mediúnicas e nesse contato com o mundo espiritual. Então a receita a gente já conhece, agora tem que colocar em prática. Se quer ter uma boa vivência mediúnica, estude e espiritualize-se. Mas, se o desejo é contrário, o que eu tenho certeza que não é, aqueles que estão aqui compartilhando esse momento, basta que se cultive, então, as mesmas imperfeições, os mesmos comportamentos, que os espíritos preguiçosos e não inclinados ao estudo estarão conosco. Mas não é isso que a gente quer. A gente não busca esclarecimento para se manter no mesmo lugar. Vamos nos exercitar para sermos os bons médiuns, os que fazem o bem, os que se afastam de posturas de egoísmo e de orgulho e que se colocam humildemente à disposição dos bons espíritos. A outra condição é o passado que vamos deixar para trás. E se você já é um bom médium, permaneça assim sendo, para que a espiritualidade continue a contar contigo. Que sejamos todos os instrumentos divinos que Jesus espera e conta. Muita paz a todos e um excelente exercício de mediunidade. Boa noite. O Homem, Roberto Carlos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existia, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas
fez e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou